Então diz assim a palavra do Senhor: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O próximo: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando glória a 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era para, mais forte e poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Então, já estava já há alguns dias conversando com o Espírito Santo. Perguntei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para nós, para a Santa Ceia do Senhor? O Espírito Santo me disse então para ministrar em Romanos, capítulo 4. A Epístola aos Romanos, ela é uma epístola, uma carta altamente teológica. Às vezes ela é mais difícil de você entender do que o livro de Apocalipse, por exemplo. Então, para você entender a Epístola aos Romanos, muitas vezes você tem que ter uns 35 anos de igreja, mais uns 4 anos de teologia, mais uns 10 anos pastoreando, e mais uma semana estudando, para a gente não falar nenhuma besteira para os irmãos. Amém? Então, primeiro, e hoje são 2 pregações em uma. Então, primeiro, Deus quer falar sobre o quê? Me pergunte o quê? Deus quer falar sobre promessa. Tem alguém que tem promessa aqui nessa manhã? Temos alguém? Só quem tem promessa, dá um glória a Deus aí. Aleluia. O que é promessa? Promessa, do grego epagélia, significa bem ou bênção prometida. Qual é o foco da mensagem de hoje? Me pergunte qual. É uma pergunta. A pergunta é essa: por que Deus faz promessas? Você já se perguntou isso? Por que Deus faz promessas? Me pergunte por quê. Porque Deus criou um ser que só funciona através de incentivo, motivações e recompensas. Amém, querido? Então, se Deus não fizesse promessas, assim como Deus fez a Abraão, se Abraão não tivesse uma promessa, dificilmente Abraão iria suportar todo o processo pelo qual ele passou. Amém, igreja? Então, é por isso que Deus faz promessas, porque nós somos movidos por incentivos, motivações e recompensas. Tem alguém que tem promessa aqui nessa manhã? Todo mundo que tem promessa está passando por uma dispensação. Amém? O que é uma dispensação? Dispensação é um período de experiência a que uma pessoa é submetida para provar a sua obediência. Amém? Então, todos nós estamos passando por uma dispensação, ou seja, cada um de nós estamos sendo provados por Deus. Amém, igreja? Deus está provando a nossa obediência. Toda dispensação, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte se chama aliança. A segunda parte se chama mandamento. E a terceira parte se chama juízo. Toda dispensação, ela tem um início e tem um fim. Amém? Já já você vai entender melhor o que isso significa. Primeiro, o que é uma aliança? A aliança é uma promessa.
A aliança é um pacto, é um acordo, é um testamento. Amém? Quem tem aliança com Deus? Quem que veio renovar sua aliança com o Senhor Jesus hoje? Então você está renovando a sua promessa, o seu pacto, o seu acordo, o seu testamento com o Senhor Jesus. Amém? E toda dispensação tem aliança, mas tem mandamento. O que é mandamento? Preceito, regra e lei. E toda dispensação tem um juízo, ou seja, tem um julgamento, uma sentença, uma conclusão. Amém? Vamos lá, vamos aprofundar no assunto. A primeira dispensação, ela aconteceu lá no Jardim do Éden. Amém? É conhecida como a dispensação da inocência. Existem 7 dispensações. A primeira chama dispensação da inocência. O que aconteceu nessa dispensação? Deus, ele faz uma aliança com Adão e Eva. Amém? Então ele fala para Adão e Eva: olha, vamos fazer uma aliança? Vamos. Como que funciona? É o seguinte: o que vocês precisam fazer? Vocês precisam multiplicar, vocês precisam encher a terra, vocês precisam sujeitar a terra, dominar sobre os animais, e vocês vão poder comer de todas as árvores aqui do jardim, menos de uma: a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Então, esse já foi o mandamento. Qual que foi o mandamento? Vocês podem comer de tudo, menos do que? Árvore da ciência do bem e do mal. Eles obedeceram? Não, eles não conseguiram. Então qual foi? Quando que acaba a dispensação da inocência? Quando Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Amém? Agora começa uma nova dispensação, chamada dispensação da consciência. Agora Deus faz uma nova aliança com Adão, uma aliança diferente. Deus fala assim para Adão: Adão, agora mudou tudo, porque agora a terra, ela foi amaldiçoada por causa do seu pecado. Agora, se você quiser comer, você vai ter que plantar, você vai ter que arar, que cuidar da terra. Então você vai virar escravo do seu trabalho. Deus chegou na mulher e falou assim: olha, mulher, e você vai virar escrava do seu marido. Você vai ter que se sujeitar a ele. Você vai ter que dar a luz em meio às dores. E aí Deus falou para a serpente: olha, serpente, você também vai ser amaldiçoada, porque a partir de hoje você vai comer do pó da terra. Amém, igreja? E aí Deus deixou um mandamento para Adão e Eva. Deus falou assim: olha, a partir de hoje vocês vão ter que lutar contra o pecado para vencer o pecado, porque a carne de vocês é inclinada para o pecado. E aí eu pergunto para vocês: eles conseguiram obedecer? Sim ou não? Mais uma vez não. Por quê? Porque Adão e Eva tiveram filhos. Aí Caim já matou Abel. E agora começou uma linhagem da iniquidade, uma linhagem de injustos. E aí essa linhagem foi indo até chegar na época de Noé. Amém? Então quando que essa dispensação, a dispensação da consciência, acaba? Com o dilúvio. Amém, igreja? Quem está entendendo o que o pastor está falando? Você vai entender tudo. Aí agora passa o dilúvio, só sobra Noé e a sua família. Aí Deus faz agora uma nova aliança. Essa dispensação é chamada dispensação do governo humano. Então Deus chega a Noé e fala assim: ó, Noé, agora eu quero fazer uma aliança com você. Como que funciona? Vocês vão ter que multiplicar, se espalhem sobre a terra, dominem sobre os animais, podem comer de tudo. Planta, a lei da semeadura, ela vai durar para sempre.
E aí Deus deixou um mandamento: agora, mas eu quero que vocês se espalhem por toda a terra. O que aconteceu? Eles obedeceram? Mais uma vez, não obedeceram. Por quê? Porque eles ficaram todos reunidos apenas numa região. E aí se levanta um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod fala para o povo: olha pessoal, vamos construir uma torre que toque os céus, a torre de Babel, porque vai que dá outro dilúvio. Amém, igreja? E aí eles estão lá construindo a torre de Babel. Deus confunde as línguas. Amém? E aí dessa maneira eles não conseguem concluir a torre de Babel. E essa dispensação do governo humano acaba. E agora começa uma nova dispensação chamada dispensação da promessa. Como que começa a dispensação da promessa? Começa lá em Gênesis capítulo 12 com Deus chamando a Abraão. Amém, igreja? Abrão, né? Abrão ainda, né? Deus chega em Abrão e fala assim: olha, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar você, abençoar a tua descendência. Eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E eu vou te dar Canaã, a terra prometida para você e sua descendência. Amém? E qual que vai ser o mandamento? Olha, Abraão, o meu mandamento para você vai ser: você vai precisar viver pela fé. Você vai precisar acreditar em tudo aquilo que eu estou te falando. Amém? E aí, Abraão creu. Já nós vamos aprofundar no assunto de Abraão. Mas Abraão creu. E Abraão teve Isaac, Isaac Jacó. Jacó teve 12 filhos. Teve José, José se muda, é levado para o Egito. Depois todos os filhos de Jacó agora estão no Egito. Amém? Então 430 anos após Abraão, agora toda a descendência de Abraão está morando no Egito, sendo escravizado no Egito. Amém? E aí a dispensação da promessa ela acaba. E agora começa uma nova dispensação chamada dispensação da lei. Amém? Através de Moisés. Então Deus usa Moisés para tirar o povo hebreu, 2 milhões de hebreus, da escravidão no Egito. E agora eles estão morando no deserto. E agora Deus faz uma aliança com Moisés e o povo no deserto. Amém? Essa é a dispensação da lei. Como que é essa aliança? Deus chega no povo e fala assim: olha, meu povo, eu quero fazer uma aliança com vocês. A partir de hoje, vocês vão se chamar Israel. E vocês vão ser propriedade exclusiva minha. Apenas minha. Amém? Vocês não vão poder adorar nenhum outro Deus. Amém? E qual que é o mandamento? Vocês vão ter que obedecer toda a lei de Moisés. 613 mandamentos da lei. Aí eu pergunto para vocês: eles conseguiram obedecer? Mais uma vez, não. Então, passam 1500 anos, agora chega em Jesus. Jesus, ele foi o único que conseguiu obedecer toda a lei de Moisés. Amém? Ele cumpriu toda a lei, todos os 613 mandamentos da lei. Você conhece a história. E agora o Senhor Jesus, ele é crucificado na cruz do Calvário. Amém? Quando Jesus é crucificado na cruz do Calvário, quem que está morrendo junto com Jesus? A dispensação da lei. Amém? Então a dispensação da lei agora é crucificada junto com Jesus. Acabou. Quando Jesus ressuscita, agora começa uma nova dispensação, chamada dispensação da graça, que é a dispensação na qual nós estamos vivendo hoje. Amém, igreja? Quem que está vivendo na dispensação da graça? Todos nós. Amém? Aí nessa dispensação na qual estamos vivendo, que ela começa com a ressurreição de Jesus, qual que é a aliança que Deus quer fazer conosco? A Bíblia diz que na dispensação da graça,
A aliança que Deus tem conosco são promessas superiores. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus aí. Por que promessas superiores? Porque na dispensação da lei, as bênçãos eram só para essa vida. Amém? Agora, na dispensação da graça na qual nós estamos, as bênçãos que Deus tem para nós é para essa vida e para a próxima vida, para a vida eterna. Amém? Então, por isso que a dispensação da graça, ela é superior à dispensação da lei. Porque na dispensação da lei não tinha Espírito Santo, não tinha dons, não tinha Nova Jerusalém. Amém, igreja? Não tinha nada disso. Mas agora na dispensação da graça nós temos acesso a tudo isso. Amém? Então quem tem aliança com Jesus? Cadê o povo? Então se você está fazendo aliança com Jesus todo mês, renova a sua aliança, as bênçãos que Deus tem preparado para você não são apenas para essa vida. Você não vai apenas comer o melhor dessa terra. Amém, igreja? Você não vai apenas ter uma vida de bênção, de fartura, de prosperidade, só nessa vida não. Mas você também vai desfrutar da próxima vida. Você que está aqui hoje, você vai participar das bodas do Cordeiro. Olha, perdeu a chance de dar um pulo aí. Quem que vai participar das bodas do Cordeiro? Quem vai? Que é o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. E não só isso, mas você vai receber coroa, você vai receber galardão, vai receber recompensa. E você vai, depois do arrebatamento, você vai ser conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, que vai reinar e governar junto com o Senhor Jesus aqui na terra. Amém, igreja? Então, tudo isso é na dispensação da graça. Só que a dispensação da graça, ela também vai acabar. Amém? Quando que ela vai acabar? No final da grande tribulação. Amém, igreja? Então a dispensação da graça, estamos aqui, estamos na dispensação da graça. Aí a qualquer momento vamos escutar o toque da última trombeta. Amém? E aí num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados, a gente vai desaparecer, vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém? E aí vamos ter 7 anos de festa lá no céu. Só que enquanto vai ter 7 anos de festa no céu, aqui na terra vão haver 3 anos e meio de tribulação e depois 3 anos e meio de grande tribulação, a qual nunca houve antes na história da humanidade. Amém, igreja? Mais guerra, mais peste, mais fome, mais morte, vai acabar a água, vai acabar a comida, perseguição aos cristãos, o anticristo vai governar, vai estabelecer a nova ordem mundial. Quem não tiver a marca na mão direita ou na testa não vai poder fazer nenhum tipo de negociação, nem comprar, nem vender. Mas quem colocar a marca já perdeu, automaticamente vai perder a salvação na mesma hora, no mesmo instante. Aquele que não for arrebatado, se ficar, meu irmão, vai sofrer como nunca sofreu antes na história da humanidade. Amém, igreja? Mas aí no final da grande tribulação, e para você ter uma ideia, no final da grande tribulação, o que vai ter acontecido? Lá no céu, vai ter sido aberto 7 selos, cada selo vai ser uma desgraça aqui na terra. Aí depois vão ter sido tocados 7 trombetas, cada trombeta uma desgraça maior ainda. E depois por último vai ser derramado 7 cálices da ira de Deus, uma desgraça maior ainda. Amém, igreja? Então depois de tudo isso, desses 21 eventos, vai acabar a grande tribulação. Como que acaba a grande tribulação? O céu vai se abrir e o Senhor Jesus montado no seu cavalo de guerra, na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai estar com a tua espada na mão e ele vai descer aqui na terra. E nós que estivermos lá nas bodas vamos descer juntamente com o Senhor Jesus. Quem que vai descer junto com Jesus naquele dia? Tem alguém? E aí vai ter uma última guerra, a guerra do Armagedon contra o anticristo, o falso profeta, o Satanás e os exércitos aliados do anticristo. E essa guerra vai durar
Um segundo, por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai vencer o inimigo com o sopro da sua boca. Acabou a guerra. E aí, acaba a dispensação da graça, agora começa a penúltima dispensação, a dispensação do milênio. Amém? Jesus agora vai governar aqui na terra, vai julgar as nações, e nós vamos governar com o Senhor Jesus juntamente aqui na terra, durante 1000 anos. Amém? Então qual vai ser a aliança com a gente? Agora é só governar, governa aí. Amém, igreja? Qual vai ser o mandamento? Obedecer a lei, porque vai ter uma nova lei. Amém? Quando que a dispensação do milênio acaba? No final de 1000 anos. No final dos 1000 anos vai ter uma última guerra. Durante os 1000 anos Satanás vai ser preso. No final dos 1000 anos Satanás vai ser solto. Vai ter uma última guerra chamada guerra do Gog e Magog. Vamos vencer de novo, amém? Satanás vai ser derrotado de novo. E aí vai ter o juízo final. Deus, ele vai julgar todas as pessoas que um dia já pisaram, já viveram aqui na terra. Amém? As ovelhas de um lado, os bodes para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, juntamente com Satanás, a morte e o inferno. Amém, igreja? E depois disso, no lago de fogo e enxofre acaba a dispensação do milênio, e agora começa a última dispensação, que é a dispensação dos novos céus e nova terra. Amém? O que vai acontecer? Deus, ele vai destruir todo esse universo, vai fazer tudo novo. Novos céus e nova terra. Amém? E nós, se a gente permanecer fiel a Deus até o final de tudo, nós vamos ter o direito de governar tudo juntamente com o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Vamos ser filhos de Deus por toda a eternidade. E essa última dispensação, ela jamais terá fim. Amém? Glória a Deus e graças a Deus. Qual que é o desejo de Deus para nós? Que nós não venhamos a falhar na dispensação a qual estamos sendo submetidos. Porque cada um de nós está sendo provado, amém, querido? Está sendo provado. O desejo de Deus é fazer aliança conosco. A aliança é a promessa de uma vida abundante, um futuro glorioso. Tem alguém que está tendo uma vida abundante? Uma vida de abençoada? Mas não é só isso não. A promessa que Deus tem para nós é superior. Então é promessa de um futuro glorioso. Qual que é o desejo de Deus? Que entendamos que somente através da fé e da obediência as promessas irão se cumprir. Amém, igreja? Não tem outro caminho, é fé, acreditar no que Deus está falando e obediência. O que nós precisamos entender muitas vezes? Que a promessa, ela já está pronta, mas nós ainda não estamos. É por isso que Deus muitas vezes não cumpre a promessa, ou demora muito para cumprir a promessa. Amém, igreja? Porque a promessa está pronta, mas nós ainda não estamos. E Deus, ele vai nos preparar para alcançar a promessa. Amém? Porém, esse processo é muito doloroso. Amém, igreja? Olha o que Deus fez com Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Foi cumprir a promessa 25 anos depois. Abraão já com 100 anos. Mas durante esses 25 anos, Deus estava preparando Abraão para receber a promessa. Amém, igreja? Para que no momento em que Abraão recebesse a promessa não se tornasse maldição. E Abraão não transformasse a promessa no Deus dele. Amém? Outra coisa, quanto maior a promessa, mais doloroso será o processo, e por isso muitos desistem no caminho. Amém? Ah, pastor, está doendo muito, eu não aguento mais.
Meu irmão, quanto mais está doendo, significa que a promessa vai ser muito grande. Olha, perdeu só duas pessoas, deu glória, hein? Vou falar de novo, quanto mais doer, significa que maior vai ser a promessa. E uma coisa que a gente não pode se esquecer, que Deus, Ele também cancela promessas. Se a gente ficar rebelde, desobediente, Deus cancela as promessas. Amém? Bom, eu acredito que vocês entenderam a parte das dispensações, amém, igreja? Essa foi só a introdução, agora que eu vou começar a pregar, amém?